Bom, vamos começar aqui mais uma aula de processos estocásticos. Então a gente vai ver aqui, a parte final do capítulo 2 são as distribuições estacionárias. Eu vou falar um pouco na aula de hoje sobre o período de uma cadeia. Então, a distribuição, a matriz de transição P de x, y em n passos, pode ser que essa probabilidade seja periódica. Existe um período onde a distribuição sai de x e volta por o x. Não, ela pode ser que ela não volte em todos os períodos, embora nos casos, mesmo que sejam recorrentes, pode acontecer em alguns casos dela não voltar para o mesmo lugar no período imediatamente seguinte, que a gente já viu aqui alguns exemplos. Então, pode acontecer de todos os estados da cadeia irredutível ter essa característica. Então, quando os estados têm essa característica, e vamos supor que eles podem voltar para o mesmo passo a cada 2, a cada 3, aí vem aquilo que a gente chama de período de uma cadeia. Então, eu vou explicar um pouco o que seria o período de uma cadeia, como encontrar esse período e as distribuições estacionárias para cada período, e aí poder escrever a cada quanto tempo, né, na matriz Pn de x, y, eu posso obter esses resultados. Então, eu vou começar aqui introduzindo a convergência em distribuição estacionária, que é um tópico que eu já falei um pouquinho na aula anterior, nas aulas anteriores. Deixa eu projetar aqui a tela. Pronto, então está aqui a tela. Então, a gente viu que uma cadeia recorrente irredutível, então o que acontece? Acontece que o limite, quando ele vai para infinito, 1 sobre n, a probabilidade, a matriz de transição em m passos de x e y, ela converge para uma distribuição estacionária, para a distribuição estacionária π de y. E essa distribuição estacionária, qual é a definição dela? A definição dela é dada por esse gn de xy. Qual é a definição do g? É o número esperado de visitas que eu estou no y saindo do x dividido pelo n. Então, isso aqui, se eu pego o número de visitas que eu tenho no estado, num total de n passos que a cadeia deu, então é a proporção de vezes que eu atingi o estado y. Então, essa proporção de vezes que eu atingi o estado y seria exatamente a probabilidade de eu estar no y em n passos. Então, se a cada 10 mil passos, em 1000 passos, eu espero que eu atinja o estado y em 1000 passos, então eu espero que em 10% das vezes eu atinja esse estado y. Então, a probabilidade de eu estar nesse estado y lá no futuro muito grande, essa probabilidade é 10%. É o número de vezes que eu espero atingir dividido pelo total, que é a proporção. Então, o que a gente vai ver um pouco na aula de hoje é exatamente a situação do período, onde o limite ele não vale, né, para toda... Faltou um L aqui. Então, o limite, ele não... Pn de xy, ele é igual a π de y, mas não vale para todo n. Então, vai ter algumas questões onde quando a distribuição é par ou ímpar, isso pode acabar não valendo necessariamente, né? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Pronto. Agora passou demais. Bom, então eu vou definir aqui o máximo divisor comum, que esse máximo divisor comum é exatamente o período que a gente vai utilizar na cadeia. O inteiro D, ele é dito divisor de n se o n sobre D ele é um número inteiro. Então, se eu tenho, por exemplo, D, se eu tenho, por exemplo, sei lá, n igual a 20, eu tenho D igual a 2, então o D é divisor de n, porque o n sobre D, o 20 sobre 2, ele é um número inteiro. Então, vou ter 4 sobre 2, por exemplo, é um número inteiro também. Então, 2 é divisor de n. O maior divisor comum de um valor L qualquer é o maior inteiro D, tal que ele é divisor para todo inteiro em L. Então, o máximo divisor comum, por exemplo, do 6, o máximo divisor comum do 6, ele é o quê? Ele é o maior inteiro em L, né? Então, ele vai ser o 6. O 3, desculpa, ele vai ser o 3. Então, o máximo divisor comum vai ser o valor mais próximo, né, de tal forma que eu consiga fazer essa divisão. Então, para que eu estou introduzindo isso aqui? Então, considere x um estado qualquer de uma cadeia de Markov de tal maneira que
o Pn de xx é maior que zero para algum n maior que 1. Então, o que seria o período da cadeia? O período da cadeia, o período do estado x, por exemplo, ele vai ser o menor inteiro de tal maneira que a probabilidade de xx no enésimo passo é maior que zero. Então, por exemplo, se a probabilidade de eu sair de x e chegar em x em em um passo é igual a zero, então o tempo que eu preciso para chegar, voltar ao x, eu sei que é maior que 1. Agora, se eu fizer o P2 de xx e ver que ele também é igual a zero, eu vou precisar de mais do que 2. Então, por exemplo, P3 de xx é igual a zero, eu vou precisar de mais um tempo. Se, por exemplo, só no P4 de xx eu tenho um valor maior do que zero, então eu digo que o dx é igual a 4. Então, o que significa isso? Eu preciso de no mínimo 4 tempos para eu sair de x e conseguir voltar para o estado x. Então, o período para eu voltar para o estado x, ele é igual a 4. Então, somente a cada 4 pontos da cadeia de Markov eu vou poder voltar para o estado x. Então, se eu saí do x e cheguei no x no 4, chegando no x no 4, eu só vou poder atingir ele novamente no 8. E assim por diante. Então, o período mínimo, né, para eu voltar para o estado x é igual a 4. Agora, para outros estados y, pode ser que seja 4 também, pode ser que não. Então, dependendo de como a gente escreve a matriz de transição, pode ser que em alguns estados eu consiga chegar direto, por exemplo, P, se eu tenho, por exemplo, P de y é igual a zero e o P2 de y é maior que zero, então, no caso, o período de y ele é igual a 1. Então, o período é 2, desculpa. O período de y ele é igual a 2, né? Porque eu preciso de 2 passos para eu retornar para y. E aí, no caso mais simples, né, se a cadeia consegue voltar, se eu consigo sair do x e chegar no x em um passo, então eu digo que o período do x ele é igual a 1. Então, a cadeia, nesse caso, né, quando eu consigo sair do estado e voltar para algum desse estado no mesmo passo, eu digo que o período da cadeia é igual a 1. Então, esse vai ser o período, é o tempo que eu preciso, né, cada quantos ciclos que eu saio do estado X e consigo voltar para esse mesmo estado X. Então, esse não é chamado período da cadeia, é o período do estado, né? Então, dx, dy, que eu escrevi aqui, é o período do estado. Quanto tempo eu preciso para chegar naquele estado? Eu preciso para voltar naquele estado. Vou passar aqui para o próximo slide. Então, vamos supor que eu tenha x e y, dois estados distintos, né? Que eu vou supor que eu tenho o x, eu posso ir para o y, e assim por diante. Então, a propriedade importante é essa. Se eu posso sair do x e chegar no y, então é uma matriz de transição que eu saio do x e chego no y, então os períodos deles são iguais. Então, o tempo necessário para eu sair de x e voltar para ele mesmo é o mesmo tempo que eu tenho para sair do y, e voltar para ele mesmo. Então, o que acontece aqui? Se eu tenho uma cadeia onde todos os estados são irredutíveis, então o que acontece aqui? Se eu tenho uma cadeia, deixa eu escrever aqui do lado. Então, se uma cadeia de Markov tem todos os estados num conjunto irredutível, então eu vou ter que o período de todos eles são iguais. Então, o período de um estado vai ser o período de todos os outros, até o último período, dl, por exemplo. Então, todos eles vão ter o mesmo período.
se uma cadeia é irredutível. Então esse exemplo aqui de período só vale para as cadeias onde todos os estados são recorrentes, né, e todos eles formam um conjunto irredutível. Então se eu tenho, por exemplo, N1 e N2 inteiros, de tal maneira que a probabilidade de eu sair do x e chegar no y em N1 e a probabilidade de eu sair do y e chegar no x em N2 é maior que zero, então isso quer dizer que então se eu consigo sair do x e chegar no y em N1 e eu sair do y e chegar no x em N2, eu sei que pelo menos eu vou conseguir sair do x e chegar nele mesmo, pelo menos no período N1 mais N2. Então eu sei que se isso aqui acontece, eu sei que a probabilidade de eu sair do x para o x e voltar para o x no período N1 mais N2, ele é maior do que zero, porque eu posso sair do x e voltar para o x fazendo esse caminho aqui. Sair do x e chegar no y em N1 e sair do y e chegar no x em N2. Sair do y e chegar no x em N2. Então é o período mínimo necessário que eu preciso, né, para chegar na cadeia, né, para sair de um estado e voltar para o outro. Então seria assim, então, se eu estou, por exemplo, no estado X, vou colocar aí. Então vamos supor que eu estou no estado X. Eu estou aqui no estado X e eu quero chegar aqui no Y. Então vamos supor que eu consigo sair do X. 1, 2, 3, 4, por exemplo. Vamos supor que eu consigo sair do X e chegar no Y em 4. Agora vamos supor que para sair do X e voltar para o Y, vamos supor que não estou tratando aqui necessariamente da cadeia de nascimento e morte ainda não. Então, vamos supor que eu consiga sair do Y e voltar do X em 4 passos. Então, esse aqui é o P4. Vamos supor que existe um caminho que eu possa sair do X e chegar no Y em 4 passos. E existe um caminho que eu posso sair do Y e chegar no X em 2 passos. Então, se eu tenho que isso aqui é maior que zero e isso aqui é maior que zero, eu sei que o P6 de XX é maior que zero. Porque eu sair do X e voltar para o X em 6 passos, eu sei que isso aqui é maior que zero fazendo esse caminho aqui. Eu sei que pelo menos em 6 passos eu sei que eu consigo voltar para o X. Pode ser que eu consiga voltar em 5? Pode ser também. Pode ser que em menos eu consiga voltar. Pode ser que não. Mas assim, eu sei que pelo menos em 6 passos eu consigo sair do X e voltar para ele mesmo. Para descobrir qual é o período do X, eu teria que fazer isso para todos os outros estados, né? Verificar a combinação para todos os outros estados aqui da cadeia de Markov. Bom, então esse seria o período, né? E a gente diz que a cadeia, quando que uma cadeia de Markov tem o período dela? Então vamos supor que eu tenho lá o período. Então suponha que tenhamos D1, D2 até DL, por exemplo. Então o período da cadeia de Markov é o menor valor dos Ds. Então vai ser o período, vai ser o mínimo entre D1 até DL. Então vai ser o mínimo de D1 até DL. Então vamos supor que eu saio do X e posso chegar no X em 2. Posso sair de um Y e chegar no Y em 3. Então o período vai ser o menor valor possível deles. Isso quando o conjunto não é irredutível, né? Se o conjunto é irredutível, todos os Ds são iguais. Então é uma maneira da gente verificar aqui como é que funciona o período na cadeia de Markov.
Então vou colocar aqui um exemplo para vocês verem, um exemplo da cadeia de nascimento e morte. Deixa eu colocar aqui. Então, no caso da cadeia de nascimento e morte, o que acontece? Na cadeia de nascimento e morte, deixa eu ver se eu falo dele mais pra frente, Tá, vou falar aqui um pouco. Na cadeia de nascimento e morte, o que acontece? Então, na cadeia de nascimento e morte, vou botar o livro para cá. Então, na cadeia de nascimento e morte, o que vai acontecer se o R de X é maior que zero, ou seja, a probabilidade de ficar no mesmo lugar é maior que zero, eu vou ter que o PN, ou P, desculpa, só o P, né? Então, o P de XX, a probabilidade de eu sair do X e ficar no mesmo lugar, ela é maior que zero. É o R de X. Então, é maior que zero. Vou escrever aqui, é igual a zero. Peraí, vou escrever de novo. Então, o P de XX, opa, errei de novo. É igual a R de X, né? Que é maior que zero. E aí a gente diz que a cadeia, ela é aperiódica. Aperiódica. Ela vai ser aperiódica. Agora, se for o exemplo, por exemplo, do jogador, da ruína do jogador, ou o exemplo da cadeia do Ehrenfest também, que são exemplos onde a probabilidade de eu ficar no mesmo lugar ela é igual a zero, eu tenho que o P de XX é igual a zero para todo x dentro lá do espaço de estados. Então a cadeia, para qualquer x, né, a cadeia ela tem a probabilidade de zero de ficar no mesmo lugar. Mas só que existe uma probabilidade P2 de XX é maior que zero. Então P2 de XX, o que é? Seria eu sair do x e ir para o x mais 1, e aí do x mais 1 eu voltar para x, mais a probabilidade de eu sair do x e ir para o x menos 1, vezes a probabilidade de eu sair do x menos 1 e voltar para o x. Então isso aqui seria o quê? Eu estou no x e subi, então seria o pzinho de x. Eu estou no x mais 1 e desci, então isso aqui seria o qzinho de x mais 1. Esse aqui seria eu estou no x e desci, então é o qzinho de x, e aqui eu estou no x menos 1 e subi. Seria o pzinho de x menos 1. Então essa probabilidade aqui, ela vai ser maior que zero. Então se existe uma probabilidade maior que zero da cadeia voltar para o mesmo lugar em 2 períodos, então eu tenho que o d de x é igual a 2. Para todo x, né, desde que a cadeia seja irredutível, né, desde que ela consiga voltar para os outros estados obrigatoriamente. Isso se não tiver nenhum estado absorvente. Então, se ela não tiver nenhum estado absorvente, isso aqui vale. E o período da cadeia é 2. É igual a 2. Então, eu espero que, ou seja, consiga sair do x a cada 2 passos, eu consiga voltar para esse estado, né? Se eu estou no estado ímpar, se eu saio do x e volto para um x ímpar, desculpa, para um y ímpar, de tal maneira que a diferença do x para um y ímpar, eu só consigo ir nos períodos ímpares, não consigo voltar nos períodos pares. Então, esse seria o exemplo da cadeia de nascimento e morte. E como é que eu calculo essas probabilidades de x, y em n passos quando a cadeia é periódica? Então, o que a gente vai ver a partir de agora então a pergunta como calcular um P n de x, y quando a cadeia é periódica.
Então, o que a gente vai ver na aula de hoje é isso, periódica. Então, o que a gente viu Então, como a gente calcula o limite quando n vai para infinito? Quando a cadeia é periódica. Porque esse limite aqui, o que acontece? Se eu tenho, por exemplo, uma cadeia com período 2, a probabilidade de eu sair do x, vamos supor, voltar para o x, vai depender do fato do n ser par ou ímpar. Então, por exemplo, se eu tenho uma cadeia aperiódica, o que vai acontecer? Esse limite aqui não vai existir. Porque se eu tenho esse exemplo da cadeia de nascimento e morte que está aí em cima, onde eu só consigo sair do x e voltar em x nos períodos pares, esse limite aqui, vamos supor que eu estou lá no 1 milhão, n igual a 1 milhão, p de x vai ser uma coisa. Mas só que no 1 milhão e 1 vai ser ímpar e aí eu sei que esse p, n de x vai ser igual a zero. Só no 1 milhão e 2 eu sei que vai ter um valor positivo. Então não existe o limite, se eu estou no par ímpar, uma hora vai ter a distribuição e outra hora não vai ter. Então, nesse caso, a gente vai ter que criar, escrever a forma desse PN para cada um dos componentes do período. Para o período, no caso, quando d é igual a 2, vou ter que escrever para o período par e para o período ímpar. Então, o que a gente viu anteriormente se eu não tenho um período, ou seja, se a cadeia é aperiódica, o que eu vou ter? Eu vou ter que o limite, quando n vai para infinito, p de xy, vai ser a própria distribuição estacionária no estado y. Então, vai ser a própria distribuição no estado y, para qualquer x. Então, não depende de como eu comecei, o limite quando n vai para infinito, do Pn de xy, né? Para qualquer n. Para qualquer n x, né? Para n, o n vai para infinito para qualquer x. Então, independente de quando eu estava, né? Em qual x eu estava, em infinitos passos, a probabilidade de n de xy é uma coisa que depende só do y, é a distribuição estacionária no valor de y. Então, se a cadeia é periódica, vale isso, né? E a distribuição estacionária a gente calcula utilizando o que a gente viu na aula anterior, né? Então, o π de y, a gente viu que eu posso resolver ele, né, fazendo a somatória de z igual a 1 até d, de 0 até d, né? Somar em todos os estados, π de z vezes p de zy. P não, P. Cadê? P de zy. P de zy. E aí eu caio no sistema de equações, né? E aí a gente consegue encontrar os π's. Então, esses π's seriam as distribuições limites do P quando n vai para infinito. Agora, se a cadeia é periódica, vai mudar um pouco. Então, se a cadeia é periódica, o que vai acontecer? Vai depender muito do período. Então, se a cadeia é periódica, o que vai acontecer? O limite. Quando n vai para infinito, por exemplo, Pn de y, ele não vai existir. Ele não existe. Então, vamos supor, por exemplo, se o período é igual a 2. Se o período é igual a 2, o que acontece? Eu saio de um valor e só volto nele a cada 2 passos. Então, o que acontece? Se o d é igual a 2, o que vai acontecer? O limite, quando n vai para infinito, p, vamos supor, de 2n de y, ou seja, quando eu coloco 2n aqui no expoente, o que acontece? É o limite a cada 2, 4, 6, 8, 10, 12, são os pares. Então, se são os pares, eu tenho um valor para ele. Agora, se eu pegar os ímpares, limite quando n vai para infinito, o que são os ímpares? Seria o p de 2n mais 1. Então, se o 2n são os pares, o 2n mais 1 é sempre o seguinte do par, que é sempre o ímpar. Então, eu sei que o y, ele vai ser igual a zero. Então, ele vai ter uma probabilidade zero de eu sair do y e voltar para ele nos períodos ímpares.
Agora, se eu consigo voltar nos períodos pares, essa probabilidade aqui, ele não vai ser meramente só a distribuição estacionária. Ele vai ser a distribuição estacionária, a probabilidade dela vai ser a distribuição estacionária multiplicada pelo período. Eu vou multiplicar pelo período, que nesse caso aqui vai ser igual a 2 vezes π de y. Então, a probabilidade de eu sair do y e chegar no y um número par de vezes vai ser 2 vezes a distribuição estacionária do y. Então, tentando explicar aqui de uma forma intuitiva, é o seguinte. Então, como nos ímpares a minha distribuição estacionária é zero, porque eu não consigo sair do y e voltar para ele no número ímpar de vezes, então eu vou ter que as duas situações do par e do ímpar da probabilidade vai estar aqui só para os pares. Então, é como se os pares pegassem a probabilidade nula do ímpar e eu multiplicasse por 2. É como se esse 2 pegasse as duas, como se ele tivesse pegado as duas probabilidades, do par e do ímpar. Então, eu vou ter essa probabilidade. Se eu tenho um período maior, ele vai pegar uma probabilidade maior. Se eu tenho um período 4, por exemplo, se eu saio do y e volto para o y só a cada 4 períodos de tempo, então vai ficar maior ainda, né? Eu vou conseguir sair de um estado e voltar para ele só a cada 4 períodos de tempo. Então é isso que diz a propriedade aqui, que eu vou mostrar aqui no próximo slide. Cadê? Está aqui. Então, se eu tenho uma cadeia de nascimento e morte irredutível, né, se ela é aperiódica, que é o que a gente fez até agora nesse capítulo 2, é meramente ao π de y. Agora, se tem um período D, então o que acontece? Para cada estado existe um valor R de 0 até D, de tal forma que o Pn de xy é igual a zero, a menos que eu tenha um divisor m vezes D mais R. Ou seja, se eu tenho um período maior, por exemplo, nesse caso aqui, se eu tenho um período D, a probabilidade de eu sair do x e chegar no y vai depender muito do divisor que eu estou. Então, por exemplo, se eu tenho um período 4, o que acontece? A probabilidade de eu sair do x e voltar para ele mesmo vai ser vai ser só a cada 4 passos. Vai ser só a cada tantos valores, né? Se eu sair do x e voltar para o y para um outro y qualquer, por exemplo, se a diferença do x para o y for ímpar, então eu só vou voltar em períodos ímpares. Então eu vou colocar aqui só para ficar, não ficou muito entendível, né? Seria mais ou menos assim, eu tenho x e y, certo? Então vamos supor que o período é igual a 2. Então eu só consigo sair do x e chegar no y no período igual a 2. Então o que acontece? A probabilidade, então se eu coloco aqui, se o x menos y é par, que pode ser o próprio x mesmo, então eu tenho o limite. Só quando r igual a zero eu vou para 2 vezes π de y. Então eu consigo ir nos períodos pares, mas nos períodos ímpares essa probabilidade ela é igual a zero. Agora, se eu tenho o x menos y ímpar, então eu vou ter que acontece o contrário, né? Se o x menos y é ímpar, eu vou ter que a probabilidade só vai ser maior que zero em períodos ímpares, quando r é igual a 1. Então essa equação aqui está geral no caso de períodos maiores. Se eu tenho, por exemplo, um D igual a 4. Então, se eu tenho um D igual a 4, é como se eu tivesse 4 matrizes, nos múltiplos de 1, 2 até o 3, até chegar no 4. Então, nos múltiplos de 1 eu tenho uma matriz específica, nos de 2 eu tenho uma outra matriz específica, nos de 3 outra e nos de 4 outra, para contemplar a distribuição nos quatro elementos daquele período, né? Qual é o ciclo que ele faz? Então, se eu tenho um período 4, ele faz um ciclo. A cada 4, ele repete o comportamento. Então, se a cada 4 ele repete o comportamento, ele vai ter uma distribuição no seguinte do 4, no múltiplo de 4 mais 1, uma distribuição no múltiplo de 4 mais 2, no múltiplo de 4 mais 3, até eu voltar para o múltiplo de 4, e aí depois ele reinicia um novo ciclo. Ele tem uma distribuição estacionária
para cada um desses 4 elementos do ciclo, que vai ser... então, para cada um desses elementos do ciclo, a distribuição estacionária, quando ela não for igual a zero, ela vai ser a própria distribuição multiplicada pelo período, que nesse exemplo que eu dei, ele vai pegar e multiplicar por 4, cada uma delas cada um dos elementos que não serão zeros dentro de cada elemento dentro do ciclo, desse ciclo que eu dei como exemplo múltiplo de 4, né? Então a gente vai fazer um exemplo aqui inicialmente com D igual a 2, aí mais para frente a gente faz com períodos maiores. Então o primeiro exemplo aqui seria a própria cadeia de nascimento e morte que eu ilustrei para vocês, né? Então, deixa eu colocar aqui. Então, exemplo aqui, cadê? Passou demais aqui. Então, eu vou colocar aqui uns exemplos, não sei se eu vou conseguir fazer todos nessa gravação, mas qualquer coisa a gente faz na aula ao vivo. Então, a cadeia de nascimento e morte. Então, a cadeia de nascimento e morte, o que acontece? Na cadeia de nascimento e morte, a gente viu que se o R de x é igual a zero, então a cadeia de nascimento e morte. Cadeia de nascimento e morte, a gente viu que se o R de x é maior que zero, eu tenho o quê? Se a probabilidade de ficar no mesmo lugar é zero, a probabilidade de x é igual a zero e o limite, quando n vai para infinito, p de xy é igual a um π de y. Para qualquer x que eu pegar aqui, para qualquer x pertencer ao espaço de estado. E aí o que era esse π de y? Vocês lembram o que era esse π de y? Π de y vai ser o quê? Então, lá no exemplo da cadeia de nascimento e morte, qual era a distribuição estacionária da cadeia de nascimento e morte? A gente já fez essa conta antes, né? Então, lá no exemplo, vou voltar lá no começo aqui do capítulo, tá aqui, ó. Então, essa Deixa eu passei de... tá aqui. Então, qualquer cadeia de nascimento e morte, a distribuição estacionária ela é essa aqui. Vai ser um P0, πzinho, o π, a distribuição estacionária daquele estado vai ser o πzinho daquele estado. O que é o πzinho daquele estado? É isso aqui, multiplicado pela soma de todos os πs de todos os estados. Então, isso aqui a gente já viu, né? Então, isso aqui vai ser... Então, o π de y vai ser o πzinho de y sobre a somatória, vou chamar de... pode chamar de qualquer coisa aqui, vou chamar de w igual a 0 até d. Estou supondo que é finito, né? Mas esse número de estados pode ser infinito, aí mudaria só para infinito aqui, vezes π de w. A soma de π de todos os estados w aqui. Onde um π de um w qualquer vai ser o quê? Vai ser o P0 vezes, né? P0 vezes P1 até o P de W menos 1 dividido pelos Qs. Dividido pelo Q1 vezes Q2 vezes QW. Então, essa é a distribuição estacionária para qualquer cadeia de nascimento e morte. Agora, e se o período não for igual a 1? Então, por exemplo, agora, se o R de x for igual a zero, o que acontece? O P de x, acabei de achar um errinho aqui, gente, por isso que é ruim fazer a aula gravada, né? Se fosse ao vivo, alguém já tinha me alertado aqui, né? Aqui no começo, se o R de x é maior que zero, obviamente, né, o P de x é maior que zero, né? Então, a cadeia é periódica. Então, se o R de x agora é igual a zero, agora sim, né, o P de x é igual a zero. E aí eu vou ter... Então, o P de x é igual a zero, né? E aí eu só vou ter que o P ao quadrado de x é maior que zero. Eu só vou conseguir sair do x e voltar para ele mesmo a cada 2 períodos de tempo. Então, como é que vai ficar a distribuição estacionária quando o período é igual a 2? Quando o período é igual a 2, o que vai acontecer na cadeia de nascimento e morte? Eu vou ter...
Então, no caso, o limite, quando n vai para infinito de p de xy, escrever aqui de maneira mais geral. Então, na cadeia de nascimento e morte, onde o r de x é igual a zero, eu vou ter que o p elevado a 2n de xy vai ser o quê? Ele vai ser 2 vezes π de y se a distância do y menos x é par. E vai ser zero se a distância do y menos x é ímpar. Então, onde esse π de y é exatamente esse mesmo aqui que a gente calculou lá, né, na aula anterior. Então, eu só vou conseguir sair do x e chegar no y em 2n passos se a diferença deles for par. Se a diferença deles for ímpar, ela vai ser zero. Então, eu não consigo sair do 2 e chegar no 5, por exemplo, em 4 passos, por exemplo. Que eu posso ir do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5, 2, 3, 3, 4, 4, 5, né? Então, do 2 para o 5, se é ímpar, eu só consigo chegar em 3 vezes. Porque aí na quarta vez, ou eu subo ou eu desço. Então, na quarta vez, obrigatoriamente, eu vou ter que subir ou descer. E aí eu só consigo voltar para ele em 5. Então, se eu conseguir sair do 2 e chegar no 5 em 3, eu não consigo chegar em 4. Porque se eu tentar chegar no 2, eu não consigo. Por mais que eu consiga subir, eu não consigo no 2. No 3 eu consigo, mas aí no 4 eu já não consigo, porque a chance de ficar no mesmo lugar é zero. E o contrário vale para quando no período ímpar. Então, P de 2n mais 1 de xy, agora já acontece o contrário. Então, por exemplo, a probabilidade de eu sair do 2 e chegar no 4, eu consigo sair do 2 e chegar no 4, ó, do 2 eu vou para o 3, do 3 eu vou para o 4. Então, saí do 2 para o 3, 3 para o 4, eu cheguei em 2 períodos. Em 3 eu consigo? Não consigo. Então, eu posso sair do 2 para o 3, 3 para o 4, mas aí do 4, ou eu vou para o 5 ou volto para o 3. Então, tive que descer ou subir 1, mas aí para voltar para o 4 eu vou precisar de 4 vezes. Então, eu não consigo. Então, no número ímpar de vezes, eu só consigo ter uma distribuição quando a diferença do x para o y for ímpar. Então, eu vou ter que essa distribuição é zero se o y menos x é par. E quando o y menos x for ímpar, a distribuição vai ser o período multiplicado pela distribuição estacionária. Se o y menos x é ímpar. É ímpar. Então, essa vai ser a distribuição estacionária, né, em períodos pares e em períodos ímpares. Então, só consigo chegar, né, quando o período é igual a 2, na cadeia de nascimento e morte, né, eu só consigo chegar no período par e ímpar, dependendo da distância do x para o y. Então, eu vou mostrar aqui a prova exatamente disso aqui, que é até uma questão que estava lá na prova, né, que eu pedi para vocês explicarem, né, porque eu só consigo voltar para o mesmo estado em períodos pares. Na prova eu ia pedir só para vocês esbanjarem um caminho com n igual a 1, com n igual a 3, mostrar que do 3, esse exemplo que eu fiz com o dedo aqui, se vocês pudessem fazer uns caminhozinhos, eu só pedi isso para fazer com poucos caminhos. O que eu vou mostrar aqui nessa segunda parte da aula é exatamente o caso geral. Então, deixa eu colocar aqui. Então, nesse caso aqui, vou até abrir aqui a... Então, eu tenho se... Então, numa cadeia de nascimento e morte, se o D igual a 2, ou seja, se o período é igual a 2, a gente pode mostrar o quê?
mostrar o quê? Que o P elevado a 2m de xy, P elevado a 2m de xy é igual a zero se y menos x é ímpar. É ímpar para todo xy pertencente ao espaço de estados. O Pm de xy é zero se y menos x é ímpar e o P elevado a 2m mais 1 de xy é igual a zero se o y menos x é par. É par para todo xy, então, pertencente ao espaço de estados. Então, é para provar, né? Então, uma cadeia de Markov, se D igual a 2, então falar que o período é igual a 2 é a mesma coisa de dizer que o R de x é igual a zero, né? Para todo x. Então, se a probabilidade de ficar no mesmo lugar sempre é igual a zero, isso aqui vai acontecer. Então, como é que vai funcionar aqui? Eu vou mostrar aqui a prova por indução. Então, a prova por indução, ela tem 3 passos. Então, ela tem 3 passos, né? Então, o passo 1 é mostrar que vale para o primeiro m. Vou colocar aqui para m igual a 1. Para m igual a 1. Então, para m igual a 1, a gente consegue mostrar até pelos caminhos que isso aqui vale. Então, se m igual a 1, o que acontece? O P elevado a 2 de xy, o que acontece aqui? O P elevado a 2 de xy vai ser a probabilidade de eu sair do x e chegar no y em 2 caminhos. Então, se a diferença do y menos x é ímpar, então o P2 de xy é o quê? Do x eu posso ir para onde em 2 caminhos? Eu posso sair do x e ir do x menos 1, e depois eu posso sair do x menos 1 e ir para o x menos 2. Mas a probabilidade de eu sair do x e do x menos 1 e sair do x menos 1 e voltar para o x. E a mesma coisa aqui, né? A probabilidade de eu sair do... Eu posso sair do x e ir para o x mais 1 e depois do x mais 1 e ir para o x mais 2. E o último caminho possível é eu sair do x e ir para o x mais 1 e depois ir do x mais 1 e voltar para o x, desculpa, não é para o y. Para o x. Então vocês percebam que todos os caminhos possíveis em 2 passos, ó, P de xy, ó, P de x, y, ele só vale, eu só consigo chegar no x menos 2, no x mais 2 e no x. Então, saindo do x, eu só consigo chegar, saindo do x, só chegamos em y igual a x, x mais 2 e x menos 2. Então, somente em casos onde o y menos x, ou seja, a diferença, né, do y menos x, eu pego x menos x é zero, é par. X menos 2 é 2. X menos x mais 2 é 2. Então, onde x mais y é par. Então, se o x
se o x menos y é ímpar, não existe nenhum caminho e a probabilidade, essa parte aqui, ela é igual a zero. Então, esse pedaço aqui, ele vale para m igual a 1. Bom, para fazer a prova para indução para esse caso aqui, eu vou fazer o seguinte: o ímpar, em vez de considerar 2m mais 1 de ímpar, para mostrar para m igual a 1, vai ser mais fácil eu mostrar para 2m menos 1. Então, se 2m mais 1 é ímpar, 2m menos 1 também é ímpar. Vai ficar mais fácil a gente fazer a prova disso aqui pro passo 1, né, para m ímpar. Então, por exemplo, se eu tenho m igual a 1, eu mostrei para os pares que do x eu só posso chegar num período par. Então, eu consegui mostrar isso aqui. Agora eu vou mostrar que o PM-1, vou colocar aqui na outra página, eu vou mostrar isso aqui. Então, eu vou mostrar que... Vou adicionar aqui mais uma página. Eu vou mostrar aqui, então, para m igual a 1, eu vou mostrar que o P de x, y é igual a zero se o y menos x é par. É par. Então, o P de x, y, quais são os caminhos possíveis do P de x, y? O P de x, y, eu posso sair do x e chegar no x menos 1, ou eu posso sair do x e chegar no x mais 1. Então, em um passo, eu só consigo ir, percorrer uma distância de 1, uma distância ímpar. Então, do x, numa cadeia de nascimento e morte, isso aqui vale. Então, portanto, vale isso aqui. Então, portanto, vale para n igual a 1, para m igual a 1, né? Vale para m igual a 1. Aí, o segundo passo da prova por indução é provar... Deixa eu ver se está gravando aqui, porque da outra vez eu comecei a falar aqui, o negócio estava gravando. Vou ter que depois cancelar. Bom, então, o segundo passo é supor que vale para um m qualquer. Supor que vale para um m qualquer. Um m qualquer. Então, para um m qualquer, eu suponho que isso aqui vai valer. Eu suponho que isso aqui vale. E aí, baseado nisso aqui, eu vou provar para m mais 1 que isso aqui vale. Então, se vale para m, como é que eu vou saber que vale para m mais 1? Então, o passo seguinte, o terceiro passo, é provar que vale para m mais 1. M mais 1. Então, o que seria provar que vale para um m mais 1? Bom, então, provar para m mais 1 seria dizer, então, utilizando que se vale para m, eu tenho que provar, vou até escrever na outra página aqui, eu vou ter que provar que o P elevado a... Então, no caso, o que é o m mais 1? Vai ser 2 vezes m mais 1 de x, y é igual a zero se o y menos x é par. Então, o m mais 1 substitui o m pelo m mais 1. Então, eu vou provar isso aqui. Se o y mais x, né, vale para... Sabendo que para o m vale, para o m mais 1 tem que valer também. Então, P elevado a 2m mais 1 de x, y, o que é isso aqui? Isso aqui vai ser P elevado a 2m mais 3 de xy. O que seria isso aqui? Isso aqui seria... Então, no caso, quando eu substituo m pelo m mais 1, fica 2m mais 2 mais 1, fica 2m mais 3. Então, eu posso escrever a probabilidade de eu sair do x e chegar no y em 2m mais 3 passos, como todos os caminhos de P xy em 2m mais 1
desculpa, P de Z, né? Então seriam todos os caminhos P elevado a 2m mais 1 P de xz vezes P de zy em 2 passos. Então, percebam que 2m mais 3 caminhos é como se eu estivesse fazendo uma escala, né, no caminho. Né? Em 2m mais 1 eu saí de um x e cheguei num z qualquer, e de um z qualquer eu cheguei no y. Então, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é, se o x menos e é par, então, para todos os e, se eu pegar o x menos e par, eu vou usar exatamente a suposição lá do enunciado, né? Se eu estou dizendo que vale para m, então isso aqui vale. Então, eu tenho que o p elevado a 2m mais 1 de xe é igual a 0. Agora, se o x menos e é ímpar, o que vai acontecer? Se o x menos e é ímpar, eu vou ter que o z menos y é par. Se o x menos e é y, o x menos e é ímpar, então eu vou ter que o z menos y é ímpar também. Então, o que vai acontecer? Então, se o x, por exemplo, se eu estou no y igual a 10 e o x é igual a 4 e o z é igual a 7, o x, 7 menos 4 é 3, né? E 7 menos 10 também é 3. Então, se a distância do x para o z é ímpar, a distância do z para o y também é ímpar. E o que vai acontecer é que essa probabilidade aqui vai ser zero. E o P2 de zy é igual a zero também. Então, o que vai acontecer? O P elevado a 2m mais 3 de xy é igual a zero. Então, essa propriedade aqui está valendo. Então, eu consegui provar a primeira parte. Agora, eu vou provar a segunda parte. O que é a segunda parte? P elevado a 2m mais 1 dos múltiplos de 2, né? De xy é igual a zero se o y menos x é ímpar. Então, para os múltiplos de 2, eu tenho que provar isso aqui. Então, eu vou decompor do mesmo jeito. Então, eu vou decompor, vou deixar aqui onde tem o espaço, eu vou decompor aqui no P. Então, P2m, 2m mais 1 de xy vai ser o quê? Vai ser, eu vou abrir aqui o somatório, vai ser todos os caminhos que eu faço P de 2m de xz, e aí vezes a probabilidade em dois passos, de z y. 2m mais 2, né? Isso. Então, o que acontece aqui? Se o x menos z é ímpar, o que vai acontecer? Se o x menos z é ímpar, vai acontecer, pela propriedade, né, esse pedaço aqui vai ser zero. Então, se x menos z é ímpar, essa probabilidade aqui vai ser zero. Então, se o x menos z é ímpar, eu vou ter a probabilidade de 2m de xz vai ser igual a zero. Agora, se o x menos z é par, então, se o x menos z é par,
eu vou ter que o z menos y é ímpar. Então, por exemplo, se eu tenho... Então, nesse segundo caso aqui, ó, y menos x é ímpar. Então, vamos supor que eu estou num y igual a 10 e num x igual a 5, por exemplo. Então, o que acontece? Se o x menos z é ímpar, então o que acontece? Vamos supor que o z é igual a 7. A distância aqui é 3, né? E eu vou ter que em múltiplos de 2 isso não acontece. Agora, se o x menos z é par, ou seja, se eu estou com o z igual a 8, por exemplo, então a distância do 8 para o 10 é 2. Mas só que a distância do 8 para o 5 é 3. A distância do z para o y ela é igual a 3. Então, se a distância do z para o y é igual a 3, então em 2 passos eu não consigo sair do z e chegar no y. Então essa probabilidade vai ser 0. Então a probabilidade em 2 passos do zy vai ser igual a 0. Porque o z, a distância do z menos y, ela vai ser ímpar. Então, se a distância de um para o outro é par, do outro vai ser ímpar. Então, vai valer para qualquer m. Então, eu só posso sair, se eu tenho uma cadeia de nascimento e morte, eu só consigo sair do par e chegar no par em um número par de vezes. Eu só consigo sair do ímpar e chegar no ímpar em um número ímpar de passos. Eu nunca vou conseguir chegar em um número par de passos saindo de um número quando a distância entre eles é ímpar. Então depende da distância. Então a distribuição, a probabilidade de transição na cadeia de Markov, ela vai depender da distância do x para o y, no caso quando o período é igual a 2. Então se eu tenho um período igual a 2, né, na cadeia de nascimento e morte, eu vou ter uma distribuição, uma matriz de transição para os pares, onde eu só posso percorrer, né, só posso sair de uma distância par, atingir um estado cuja distância seja par, e nos ímpares eu só consigo alcançar um estado quando a distância entre esses dois estados é ímpar. Então eu vou terminar essa gravação por aqui, e aí na aula que vem a gente vai fazer alguns exemplos com a cadeia do RFET. Vou fazer uns exemplos práticos aqui para a gente entender, né, como é que a gente calcula o período com D igual a 2, com algumas outras, talvez até com alguns outros períodos.